Fala Dev! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que você consegue montar um list view com animação, ele é animado. A gente vai criar dois list views, a gente vai clicar em um e ele vai adicionar no outro e toda essa estrutura com a animação. Então, não sai daí, roda a vinheta! Show de bola! Então, só o recadinho básico. Aqui embaixo na descrição tem o link do nosso Telegram. Então, se você quer participar de lá do nosso grupo no Telegram, basta clicar no link ali aqui embaixo. E também nós temos no link, vai ter um link aqui embaixo na descrição de um amigo meu que está fazendo uma rifa de uma camiseta do Barcelona e tudo mais, para ajudar as pessoas carentes próximas lá da casa dele e tudo mais. Tem ele vai ajudar, vai reverter todo esse dinheiro em cestas básicas para as pessoas carentes ali da região dele. Então é uma iniciativa legal para tentar ajudar nessa situação toda que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que é uma oportunidade boa de você poder concorrer a uma camisa do Barcelona e também a ajudar as pessoas diretamente. Então, se você quiser, tem o link, vai ter o link aqui do Instagram dele, aqui embaixo. Basta clicar lá, eu vou deixar o link do Instagram e vou deixar o link direto de como você pode contribuir, tá bom? Então, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês basicamente como é que a gente consegue montar duas listas animadas. O que a gente vai fazer? Eu vou pensar assim, pensando como se você tivesse uma lista de pessoas, uma listazinha normal, com um list type bonitinho. Quando eu clicar nela eu vou adicionar numa outra lista, que vai mostrar somente o avatar, vamos dizer assim, somente a imagem dessa pessoa. E quando eu clicar lá ele sai e volta e assim por diante. Então, bora lá, bora pro código. Opa, agora sim. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos criar um novo projeto em Flutter, novo projeto Flutter que vai ser list view animado. Vou gravar aqui na mesa e show de bola, ele está criando aqui o nosso projeto. Nosso projeto não vamos ter muitas estruturas, essa é a estrutura básica, porque a ideia é mostrar o conceito da animação e como que você consegue adicionar duas listas e trabalhar com elas de uma forma muito mais bonita e muito mais agradável. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é remover esse bando de comentário. Vamos remover também essa page aqui, vamos criar uma home page. Cliquei aqui, homepage.dart, stateful widget, homepage. Aqui vamos fazer só importar o material, import m do material e perfeito. Agora nós já temos a nossa página base, vamos dizer assim. Vou adicionar aqui importar essa nova página e vou startar dentro do nosso emulador do iOS. Então, estamos aqui com a nossa aplicação rodando, startando. Aqui, vamos startar. Perfeito, acho que agora vocês estão vendo bem. E vou dar até acho que aqui está num tamanho legal, dá para enxergar bem. Vou até dar um zoomzinho maior aqui, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Show de bola! Temos aqui a nossa página, está startando. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou criar uma model. Uma classe, basicamente, uma classe simples, onde a gente vai ter uma lista com alguns valores. Então, vou chamar aqui de usuário model.dart. .dart. Aqui vou criar uma classe, class usuário model. Que eu vou receber aqui, vou ter uma string que vai ser o nome e a string que é a URL, que é a URL do avatar que a gente vai colocar aqui para apresentar nas nossas listas, tá? Com isso eu vou criar um construtor e ótimo, já temos aqui a nossa model criada. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou criar um list aqui, um array de usuário model. Isso aqui vai ser usuários. E ele vai ter aqui dentro, populado, eu já tenho aqui algumas imagens que eu peguei da internet, então só vou adicionar aqui para vocês poderem, para ficar mais rápido o vídeo, a gente não precisa ficar inventando muito. Só que aqui vai ser só URL e não avatar. URL. Legal, temos aqui a nossa lista. Feito isso, agora a gente vai começar a construção
da nossa lista animada. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou criar aqui um body, e dentro desse body eu vou criar uma column. Por que uma column? Porque eu vou colocar vamos dizer assim, um list view embaixo do outro. Então, vou startar aqui uma column, deixei startando, mas acho que ele travou aqui, não startou por algum motivo. Então, children's, legal, temos aqui uma column. O próprio column ele não vai ocupar a tela toda, então eu vou adicionar só um container aqui com o widget dele em cima do tamanho total da minha tela. .size, .width. Deixa ele startar aqui, você já vai ver isso aqui tudo funcionando. Mas para a gente não ir perdendo tempo, enquanto ele starta aqui, compila no Xcode, a gente vai trabalhando no código aqui. Então, aqui no main axis align, eu vou colocar um main axis align space around, porque eu quero que ele ocupe todo o espaço disponível. E o cross, que é o inverso dele, né, que é o da esquerda para a direita, porque a coluna ela é sempre de cima para baixo, então o main é de cima para baixo, o cross ele pega da esquerda para a direita. Então é o inverso do que é aquilo que o componente faz. Então cross axis align, eu vou deixar ele aqui como center. Legal, se eu colocar aqui um text, você vai ver ali que nós já temos o nosso código ali bonitinho aqui no centro. O que eu vou criar agora? Feito isso, agora eu vou criar só apenas para ficar mais, a gente vai fazer um passo a passo, mas para ficar mais visual, o que a gente vai fazer? Eu vou criar dois caras, então eu vou criar um list view, esse list view vai ter children's, esses children's eu vou colocar aqui essa é a primeira lista, então nossa primeira lista ela vai ser um circle avatar, vou criar somente um avatar aqui, com um radius de 40. E a nossa URL, ela vai ser baseada no que está aqui no nosso modelo. Mas por enquanto a gente vai só colocar ele aqui como circular 40, depois a gente faz o processo todo de animação. Então vamos ver isso aqui funcionando. Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu ver se 40, opa, não está funcionando, porque o list view dentro de uma column eu preciso falar para ele que ele precisa ser um shrink wrapper, então ele precisa remontar esse objeto aqui. Então pronto, ele vai ter aqui basicamente essa característica. Então vai ser dois, um do lado do outro, só que eu não quero um em cima do outro, eu quero que eles tenham um axis, direction, scroll direction com um axis ponto horizontal, então eu quero que ele fique na horizontal. Vamos salvar aqui, ele não pegou, preciso colocar aqui um container, legal, coloquei aqui na lista como horizontal. Deixa eu tirar aqui que ele está ocupando, ele estourou, vamos ver o erro que está dando aqui, no debug, e o list view estourou o tamanho do nosso componente. Por quê? Porque eu não defini, basicamente aqui, ele estourou o tamanho do nosso resize aqui. Por quê? Porque o meu list view, ele não tem um tamanho de altura. Como eu coloquei ele em linha, né, vamos dizer assim, eu preciso definir um tamanho do meu container. Então, para isso, eu vou colocar ele aqui como um container de 80, acho que 80 ficou legal, beleza. E dentro cada dele, eu vou adicionar um padding aqui, para ele ficar igual, né? Show de bola, temos aqui os nossos dois caras e ele vai adicionando. Agora vamos montar a nossa segunda lista. Então a nossa segunda lista aqui vai ser a lista que vai ficar embaixo. E como eu quero que essa lista fique na parte superior, eu vou dar um expanded, que eu vou expandir, vamos dizer assim, o nosso esse list view que vai ficar aqui, list view, para ocupar toda a tela. E como ele está dentro de um column, eu preciso colocar ele como um shrimp wrapper para ele remontar a altura toda vez. Só que ele passou do tamanho que precisava. Por quê? Porque nós não temos uma app bar. Então, para isso, eu posso colocar um padding, um edge inset only, top,
E no top eu posso pegar do mediaQuery.off.padding.top. Então eu posso dar o espaço do padding lá em cima. Eu não preciso necessariamente de uma app bar, então eu vou só simplesmente dar o padding do topo que está dentro lá do Media Query. Legal, fiz isso aqui e agora aqui, como lista 2, nós vamos montar uma lista simples. Então eu quero que montar aqui uma lista simples com um list type. Então ele vai ter um leading, que é um circle avatar, e eu vou deixar ele simples aqui, deixa ele só azulzinho para marcação, depois a gente vai adicionar e fazer a implementação, e um title que vai ser um text, que vai ser o nome do usuário. Ah, perfeito, temos aqui, agora nós vamos começar a implementação de tudo isso, tá? A minha ideia é o quê? Quando eu clicar aqui, ele vai adicionar nesse cara aqui de cima, quando eu clicar nesse cara aqui de cima, ele vai remover ele daqui de cima e adicionar ele aqui embaixo. Então ele vai fazer uma troca de posição, de listas, tá? Para isso, nós temos um componente específico para trabalhar com esse tipo de animação, vamos dizer assim. Tá? Ele tem um componente implícito do próprio Flutter que ajuda a gente com esse tipo de animação. E ele se chama Animated List. O Animated List, ele obrigatoriamente pede para que eu implemente um Item Builder. E esse Item Builder, eu vou receber aqui um contexto, ó, como vocês já viram aqui no próprio autocomplete, um contexto, um index e a animação que ele vai retornar. Tá? Para isso, para ficar mais bonito e mais organizado, eu vou extrair essa implementação aqui do padding desse cara para um método. Então, eu vou criar uma implementação aqui. Opa, deletei mais coisa do que deveria. Vou criar uma implementação que vai ser build, underline, né? Build, create, item, list one. Então, e para cá eu vou mandar o index e o valor da minha lista. Agora eu vou adicionar os usuários. Então eu vou pagar usuários, vou mandar usuários.index. Tá? Então eu vou mandar o usuário lá para dentro desse meu build item list one. Então vou adicionar aqui void não, né? O widget, eu preciso retornar alguma coisa. Underline build item list one. Que eu vou receber um int, que é um index, e um usuário model, que é o meu usuário. Já explico por que eu vou fazer tudo isso. Não vamos ser ansiosos. Já vou explicar o porquê desse cara. Então, esse cara aqui é o nosso primeiro item, tá? Então temos aqui, vou montar e vou adicionar o return desse cara aqui, return com esse conteúdo aqui. E vou remover toda essa implementação que a gente tinha aqui, Animated List, e esse é o Expander, é o segundo. Então, já temos, ele não vai mostrar nada ali em cima. Por quê? Porque ele não tem nenhum item para ser montado. Como é o nosso item principal, ele vai ficar dessa forma mesmo, tá? Porém, para fazer a manipulação desse Animated List, eu obrigatoriamente preciso ter uma key. Então, eu vou implementar aqui uma Global Key para controlar essa minha animação. E essa minha animação vai ser uma Global Key de Animated List State. Então, esse é o cara que vai controlar a minha animação. Então, List Key 1 igual a Global Key. Perfeito, então temos a nossa primeira list key aqui. E para implementar aqui no nosso Animated List, eu vou apenas adicionar aqui a nossa key. Né? Eu vou adicionar aqui a nossa key. Ficou esquisito, mas é isso mesmo. E aí vamos transformar esse outro cara aqui também num Animated List. Tá? E o Animated List, como o anterior, ele tem um Item Builder. E esse Item Builder vai implementar tudo isso aqui e vou implementar um Build Item List 2, mandando index e usuários index. Então vamos criar esse método aqui, create method, lá embaixo, ele criou, vou retornar aqui um widget e vou fazer o return desse list type aqui.
Só que agora, como eu já tenho o usuário, nada mais justo do que a gente implementar, né? Então, Liri. Então, aqui no circular avatar, eu vou ter um background image, e esse background image vai ser igual a network image, porque a imagem vem da internet, usuário.url. E o nome do usuário aqui, que vai ser usuário.nome. Só para a gente ter esse cara. Porém, estamos com as duas listas vazias. Por quê? Porque o animated list, o segundo animated list, eu preciso adicionar os valores a ela. Então, vou só criar aqui a global key 2, né? A global key do nosso cara aqui. Vou adicionar aqui, list key. E aqui no init state, eu vou criar mais duas listas. Então, eu vou criar aqui lista de list de usuário model, que vai ser lista 1, que não vai ter nada, e a mesma coisa para o lista 2. Só que aí aqui no nosso init.s, que eu já implementei aqui embaixo, eu vou falar aqui se lista 2 igual, interrogação igual, então eu vou deixar isso aqui nulo. Então se ele for nulo, ele vai adicionar usuários. Então, ela vai ser igual a usuários, certo? Então, se ela for nula, se juntar isso aqui, se ela for nula, então interrogação, isso aqui faz a mesma coisa. Isso aqui faz a mesma coisa que if lista 2 igual a null, então lista 2 igual. Então, em vez de eu fazer todo esse código aqui, eu posso usar simplesmente com interrogação igual a usuários. Tá? Feito isso, agora nós temos aqui no nosso initial item count, nós temos que colocar lista 1.length. Certo? E aqui, em vez de passar usuários, que foi o que eu passei na primeira vez, eu vou passar lista 1. E aqui eu também passei errado, aqui vai ser o lista 2, que agora nós temos essa lista. Se eu restartar aqui, porque a gente fez uma alteração no init state, ele deveria ter montado a nossa lista. Por que que não montou? Porque faltou eu colocar aqui um set state nesse cara. Então vamos restartar aqui. Não é o set state. Na verdade, deixa eu voltar aqui. Lista 2, eu implementei aqui, lista 1, aqui está o problema. Então, lista 2.length, vamos restartar isso aqui, e deu um out of range. Por quê? Porque o item count, deixa eu ver o erro aqui, list homepage é igual a esse cara aqui. Então, em vez de fazer o ou, porque ele está fazendo uma referência, eu vou simplesmente iniciar e vou falar aqui .add all usuários. Pronto, aí eu estou duplicando o meu índice, evitando qualquer tipo de problema. Aqui está o nosso problema, não era esse o problema era da nossa lista, então eu não preciso fazer exatamente isso. Eu posso dar uns Ctrl Z aqui, eu vou falar se lista 2, interrogação igual a usuários. Vamos restartar isso aqui. Pronto, nós já temos aqui os nossos 3 elementos, então não precisei mudar a minha implementação. Achei que podia ter alguma coisa na implementação, mas o errado estava a lista que eu estava passando. Eu estava passando uma lista errada aqui para dentro do nosso build item. Então, perfeito, temos aqui o nosso build item e esse build item lista 1, que aqui é o lista 1, não tem nenhuma informação. Então aqui eu também tenho que implementar um initial item count, que vai ser lista 1.length. Vou passar a lista certa para a gente evitar qualquer tipo de problema. Deixa eu só diminuir aqui. Legal. Estamos com as nossas duas listas, agora vamos começar a fazer a nossa mágica. Então, quando eu clicar no item de baixo, ele vai adicionar no item de cima. Então, na hora que eu montei o meu build item, o list type, ele tem o onTap. O onTap vai chamar um controller, aqui dentro não tem controller, na verdade vai ser remove list to. E vou mandar o index e o meu usuário para lá. Então, não preciso do usuário, porque o usuário eu vou pegar da própria lista. Então, remove list
to. Vamos criar esse método aqui. Esse método vai ser o responsável, então ele é void e vai ser o responsável por fazer toda a mágica. Esse remove list 1, eu vou receber o índice, eu preciso pegar o usuário de lá de dentro da minha lista. Então eu vou pegar aqui, o usuário é igual a lista 1, lista 2, né, que é o que a gente está fazendo, trabalhando, igual a index. Então, peguei o usuário que eu preciso trabalhar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a remoção desse item aqui de dentro da nossa lista. Então, esse é o ponto que a gente vai começar a trabalhar com o nosso build item. Tá? O nosso build item aqui, ele vai trabalhar desse cara. Então, eu vou pegar aqui, underline, list key to, ponto, current state, ponto, remove item. Eu vou falar qual é o índice que eu quero remover e qual vai ser a animação que eu quero controlar. E para isso, eu vou chamar o build item list to. E nesse eu vou mandar o index e o meu usuário e vou mandar também a minha animação. Então agora o nosso build item list2 vai receber também um animation controller, que é um animation, na verdade, que não é um animation controller, mas por baixo dos panos. Então, é uma animação. E aqui dentro desse cara, eu vou trabalhar essa animação. Então, na hora que eu for fazer o build dessa minha lista, eu quero que ela faça um fading, que ela tipo desapareça, ou ela apareça ou desapareça. Para isso nós temos um elemento muito bom para trabalhar com isso que chama fade transition. Fade transition. E ele tem, obrigatoriamente, ele espera um opacity que vai ser a nossa animação, tá? Então esse cara aqui é o cara responsável. Aqui, isso, fechar tudo certinho aqui nos lugares certos e temos o nosso fade transition. Então na hora que eu clicar, ele vai remover daqui. Então ele vai passar, vai remontar o meu item, porém agora com a animação inversa, de 1 para 0 quando remover e de 0 para 1 quando eu adicionar. Removendo aqui, o próximo passo que eu preciso colocar é remover da minha lista de verdade, né? Senão eu vou ter problemas lá com a minha lista. Então, list2.remove at, que vai remover um índice em específico, index. Então, vou remover o índice x. Vamos ver isso aqui funcionando? Se eu der restartar aqui, vamos só restartar para ver se ele está reclamando de alguma coisa. Aqui, home na linha 54. Então, aqui ele também vai ter que passar agora a animation, né? Aqui na construção, porque eu não tinha passado. Então vamos restartar isso aqui. Vamos clicar aqui em cima, José. Ó, veja que já funcionou. Ele já está removendo o cara de uma forma animada. Legal. Então esse é o primeiro item. Inclusive aqui no nosso remove at, eu posso passar um duration, se eu quiser aumentar o tempo da minha animação. Então aqui eu posso passar um duration, falar aqui um duration seconds 1. Então eu vou deixar ele com 1 segundo, minha animação de remoção com 1 segundo. Veja que ela vai demorar 1 segundo para sair. Legal, fizemos aqui a remoção desse item. Agora o que eu preciso fazer? Adicionar esse item na minha próxima lista, que é essa lista aqui de cima. Para isso, no build list 1, nós também vamos receber agora uma animation. Que vai ser um animation. E essa animação nós vamos implementar da mesma forma aqui. Então eu vou fazer um wrap desse cara e vou fazer um fade transitional. Então ele vai fazer um fade transition com opacidade a minha animation. Feito isso, nós agora precisamos passar a animação que ele recebe aqui também, certo? E aí na hora que a gente vai adicionar, na hora que a gente vai remover da lista 2, então eu removi da lista 2, eu vou adicionar na lista 1, certo? Para isso, eu vou implementar aí aqui o underline list key 1, certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de qualquer coisa, eu preciso adicionar na lista 1, fazer um add. Lista 1.add o usuário. Então, adicionei o usuário na minha lista. Próximo passo é a minha key, né? Key 1.current
state.insertItem e passo o índice que eu quero inserir. Esse índice não é o índice que eu estou na minha lista, é o índice da próxima lista. Como eu vou adicionar ele no final, eu vou pegar lista 1.length. Menos 1, porque a length sempre traz 1 a mais, né? Então, se eu quero 0, eu estou no 0, eu quero que ele adicione no 1. Na verdade, se eu estou sem nenhum elemento lá em cima, eu não tenho nada. Ele vai adicionar o usuário no elemento 0. Então, se eu fizer list.length, ele vai me dar 1, só que não é 1. A posição, o índice que eu quero inserir é o 0, por isso que eu tenho que fazer o menos 1. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos restartar nossa aplicação e vamos clicar aqui em João. E veja que já foi adicionado, só que aqui a gente está recebendo o usuário no list 1 e não estou implementando. Então, eu vou colocar aqui um background image, network image, igual a URL, que é URL, que é usuário.url. Vamos restartar isso aqui todo, só para a gente ver a coisa funcionando. Então, ó, cliquei em José, ele saiu daqui e foi lá para cima. E nesse insert eu também posso passar um duration. Eu vou falar que ele vai levar também 1 segundo para ser adicionado lá em cima. Então a animação vai durar esse 1 segundo. Então cliquei aqui, ele já adicionou daqui e já colocou lá em cima. A gente pode colocar até 1.5. Aqui, seconds, eu posso colocar então em milliseconds, que aí eu vou colocar aqui 1003, para ele demorar um pouquinho mais do que a anterior. Vamos ver aqui. Então, ó, veja que ele apareceu lá em cima antes de remover aqui, mas tanto faz. A gente pode até tirar esse efeito daqui, é mais para você entender que isso dá para fazer. Agora a gente vai fazer o inverso. Quando eu clicar aqui, eu quero que ele remova dessa lista e adicione na lista aqui embaixo. Então, eu vou criar aqui no meu build item, eu vou envolver esse meu padding aqui num ink well, para eu poder ter um clique nele, certo? O ink well on tap, e no on tap eu vou fazer o remove. Então, no on tap eu vou fazer um igual maior aqui, fazer um remove list one. Vou passar o index para cá e vamos criar esse método agora. Então, create método remove list one. O remove list one vai fazer exatamente a mesma coisa que o list 2, porém para a lista 1. Então, vamos mudar aqui apenas as posições. Então, lista 1.index, aqui que eu vou remover é da lista 1, aqui o build também é da lista 1, aqui o list2.removeAt é da lista 1, e aqui eu vou adicionar na lista 2, e aqui 2 eu vou adicionar na lista 2. Vamos ver isso aqui funcionando, vamos restartar. João, José, cliquei aqui, ele removeu de lá e colocou na lista aqui embaixo. Opa, deu um erro aqui, ele deu um erro no meu OnTap, falando que o índice está maior do que 0. Então, aqui tem algum erro nessa minha lista. Build lista 1, lista 1.index, lista 1.removeAt, lista 2.add usuário, lista 2.lista 1.length. Então, aqui, ó, aqui está o nosso problema. Vamos lá, vamos ver isso aqui funcionando. Então, vou adicionar o João lá em cima, adicionei o Rodrigo, tirei o João. E pronto, estamos com a nossa lista. Isso aqui está com 1 segundo, está muito ruim, né? Vamos colocar 300 milissegundos e aqui também 300 milissegundos. Vamos ver isso aqui funcionando de uma forma mais fluida, né? Essa animação muito lenta ficou ruim. Ó, aqui, agora a animação aqui, onde a gente colocou, eu coloquei tem um número maior. Animation, aqui, duration. Aqui que está 1 segundo, vou também alterar aqui para milliseconds, milliseconds de 300. Então, 300 milissegundos para fazer essa animação. Vamos ver isso aqui funcionando. Temos aqui a nossa animação funcionando. Só que para remover ainda está mais lento. Por quê? Aqui também faltou o milliseconds de 300. Então, vamos remover aqui.
removi aqui, removi aqui. Ó, então, temos aqui a nossa lista. Mas não sei se você está reparando, eu vou até aumentar aqui, tirar um pouquinho para cá, vou deixar assim aqui no cantinho que não vai atrapalhar em nada. Ó, se eu clicar em João, veja o que acontece com o José. Na hora que eu cliquei em João, veja que a imagem ela ficou a do José e depois ela mudou. Veja aqui, ó. Novamente, ele ficou a do Bart aqui e depois ela mudou. Por que isso? O que acontece? Aqui dentro do Flutter, a mesma coisa está acontecendo aqui para cima. Não sei se é basicamente um problema, mas quando você tem um list view e você manipula ele adicionando ou removendo, dá um problema nas estruturas do Flutter, que ele não consegue se adaptar, como que eu posso dizer? Ele não consegue entender que aquele cara foi alterado. E aí ele vai continuar mostrando aquela imagem, na hora que a posição chegar, ele vai mostrar aquela imagem, depois ele vai trocar, porque aí ele identifica que foi alterado. Por que isso? Isso tudo por causa das chaves dos nossos elementos. Então, como que a gente resolve isso? É muito simples. Aqui no nosso Fade Transition, por exemplo, eu vou colocar uma key, que vai ser uma Unique Key. E a mesma coisa eu vou fazer para esse cara aqui, ó, o Build Item 1. Então, aqui eu também vou jogar essa Unique Key. E veja que somente isso já fez com que, já vai fazer com que as coisas funcionem como deveriam. Ó. Veja que agora ele não volta, ó, fica olhando exatamente para o Bart aqui, ó. Ó, ele não mudou para o Bart. Se eu tirar essa Unique Key daqui, ó, veja o que vai acontecer na lista 1, por exemplo. Na lista 1 e na lista 2, né? Vou comentar esses dois caras aqui. Vamos restartar a aplicação, ó. Veja o que vai acontecer. Tá vendo o Bart aqui, ó? Aqui tá o Coringa e na hora que eu cliquei, ele ficou o Bart e depois mudou pro Coringa. Aqui ele ficou esse Coringa, depois ele mudou, dá aquela piscada, tá vendo? O Unique Key resolve isso. O que eu estou falando? Eu estou colocando uma chave única para dentro da minha árvore. Então, o meu list view está com uma chave única. Isso faz com que o Flutter, na hora que ele for renderizar, ele não embaralhe os itens de um list view. Então, dessa forma, você consegue resolver esse probleminha aqui, desse pisca-pisca esquisito que estava acontecendo aqui. Tá? Então, agora, ó, você vê que tudo funciona como deveria. Certo? Aqui eu descomentei a outra, deixa eu ver se eu descomentei as duas, porque aconteceu ali. Deixa eu só restartar a aplicação, que eu acho que eu não tinha salvo. Então, removi aqui, ó, João, José, aqui. Então, vou retomar esse no meio, aí o Bart, aí depois esse outro Coringa. Então, dessa forma, você fez uma animação simples e uma animação muito fácil de fazer, utilizando listas com Animated List e controlando elas pelas keys. Certo? Então, era isso, galera, que eu tinha por hoje. Espero que vocês gostem. Se gostaram do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu sininho. Hoje, na verdade, estou gravando esse vídeo hoje, à segunda-feira, né? Às 22h57. Então, hoje, no canal da Flutterando, eu participei de uma live muito legal com outros youtubers que falam de Flutter, junto com o Jacob, que estava Flutterando. Então, se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui, que você assistir também. Foi uma live muito legal, a gente falou de carreira, a gente falou de Flutter, a gente falou de comunidade, a gente falou de muita coisa. E foi uma live beneficente, então foi para arrecadar fundos para uma instituição de Manaus que ajuda as pessoas com dificuldade nessa questão do Covid aí. Então, isso é muito importante, é muito legal a gente participar nesse momento. Então, eu participei dessa live, foi muito legal. Vou deixar o link também aqui na descrição para você, se você tiver curiosidade e quiser assistir. Beleza? Então, valeu, galera. Era isso. Valeu. Abraço.